Estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira, em ritmo frenético, né? Tudo bem com você? Fique à vontade, faça as perguntas pelo 3041-6777. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos ao esporte. Vamos lá. A amazona Marcela Miceli subiu no degrau mais alto do pódio na etapa do Circuito Nacional de Saltos, o CNS, realizado no último domingo na Hípica de Campinas. Ela e a égua Dona TW foram as mais rápidas, sem cometer falhas, e garantiram o primeiro lugar da categoria Jovens Cavaleiros. No sábado, a santista também subiu ao pódio. Ela e o cavalo Hector Z foram o terceiro melhor conjunto da prova, que contou com 4 categorias agrupadas. Nos 2 pódios conquistados por Marcela nesse fim de semana, a atleta não derrubou obstáculos nas provas realizadas. Em 2015, ela já conquistou uma medalha de prata no Summer Tour de Curitiba, além de um bronze e um ouro na primeira etapa do torneio de verão realizado no Centro Hípico de Santo Amaro. O que é importante que a Marcela, ela é de Santos. Ela, quando participa dessas competições, ela leva o nome de Santos. E muitas vezes, algumas práticas, algumas modalidades esportivas não têm um apoio, né, do empresariado e também da prefeitura, via Secretaria de Esportes, por exemplo, né? Eu vou conversar com o meu amigo Sidão, ver como a secretaria pode auxiliar, porque a Marcela vai em várias competições, tem aí uma quantidade significativa de medalhas, né? Quero aqui parabenizar os pais, né? Tanto o Edgar como também a Milene, o incentivo que dão à Marcela por esses resultados tão positivos. Parabéns, em breve eu quero trazer a Marcela aqui para conversar com os nossos amigos do Hora Geral. Mas agora quem vai conversar é o doutor Paulo Eduardo Miyamoto Dias, cirurgião dentista e coordenador da EBRAFOL, que é a Equipe Brasileira de Antropologia Forense e Odontologia Legal. Paulo, tudo bem? Prazer revê-lo, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, telespectadores. Paulo, você é dentista e, lógico, nós conhecemos muitos cirurgiões dentistas, mas a EBRAFOL não é um nome muito conhecido. Há quanto tempo que existe a EBRAFOL? Fale um pouco da EBRAFOL para os nossos telespectadores. Bem, a EBRAFOL ela é uma ONG sem fins lucrativos, né? Nós somos uma OCIP e nosso objetivo é promover os direitos humanos de uma maneira científica, aplicando os conhecimentos da antropologia forense e da odontologia legal. Então, a odontologia legal ela não é muito associada à própria odontologia por não ser uma área clínica, mas a gente lida com perícias, né? E aí, basicamente, a gente trabalha em 3 frentes. A gente presta serviços de perícias odontológicas, antropológicas, para quem precisa. A gente capacita e treina peritos. E a gente também promove cultura em projetos que aplicam essas ferramentas que poderiam ser usadas para perícia, mas são usadas para fins, né, culturais. Por exemplo, perícia, o que eu entendo? Algo ligado à área criminal. Talvez, eu vou falar como eu entendo e o doutor Paulo que vai me explicar. Talvez depois de uma grande investigação foi encontrado um cadáver e será que esse cadáver ele é de um suspeito, ele é de uma pessoa que está desaparecida há 2 anos? Será que tem a ver com aquele crime daquele bairro? E aonde que a odontologia, aonde que a EBRAFOL pode auxiliar na identificação, por exemplo, desse cadáver que foi localizado? As perícias elas podem ser feitas em diversos fóruns, né? No foro criminal, no foro civil, né? Então, por exemplo, no âmbito criminal, uma das questões que se coloca é a identificação humana, né? Então, quando se encontra um cadáver, ele deve ser identificado para que as pessoas possam, primeiramente, inumá-lo, né? Enterrar com dignidade, a polícia tem que investigar, a família tem que receber uma herança. Então, quando alguém precisa de uma perícia atualmente de identificação pelos dentes, aqui na nossa região não é feito, né? Se deve ir para São Paulo. Então, a EBRAFOL, ela coloca à disposição do Poder Judiciário, das autoridades policiais, judiciais, aqueles operadores do direito,
nosso quadro de peritos, né, que pode ajudar a fazer esse tipo de exame e outros mais onde a odontologia legal possa auxiliar. Estimativa de idade, né? A gente pode fazer exames antropológicos de alguma ossada para saber o perfil daquela ossada, marcas de mordida, às vezes a gente vê crime sexual, né? O agressor deixa a mordida na vítima, a vítima morde o agressor para se defender e um exame que possa fazer um confronto dessas marcas pode eventualmente ser útil para a autoridade policial, a autoridade judiciária. E é aí que a gente se coloca à disposição. Agora, hoje a inteligência da polícia, a polícia civil, que é a polícia investigativa, ela conta com esse tipo de serviço ou ainda não conta? Ou seja, a Ebrafol, que é quando solicitada, que oferece esse tipo de serviço? Ou a inteligência da polícia civil já conta com esse tipo de identificação, doutor Paulo? Na verdade, a polícia científica, ela conta, sim, com um núcleo de odontologia legal, né? A gente conhece, são colegas super competentes, eles estão lotados na capital, né? Mas o que nós observamos é que o litoral e o interior, eles não têm um acesso direto a esse tipo de perícias, né? Então ocorre uma certa dificuldade, né, na prestação desse tipo de serviço para a população. Então, o que às vezes acontece é que a gente não conversa muito sobre esses assuntos e quando a gente precisa eventualmente desse serviço, só nos damos conta na pior hora possível, né? Então, nosso objetivo não é de maneira nenhuma sobrepor o trabalho dos peritos que já têm, muito pelo contrário, é auxiliá-los, né? E de uma maneira que todos possam ganhar, a qualidade do serviço prestado possa ser elevada e também, né, o bem feito à população possa ser melhorado. Agora, doutor Paulo, existe um outro aspecto, os nossos telespectadores podem fazer perguntas pelo 30416777. O aspecto que me preocupa é o seguinte, eu já ouvi, os nossos telespectadores já ouviram muitos relatos de pessoas que perdem familiares, entes queridos e falam, poxa, a gente não consegue ter resposta, o corpo não é localizado, a gente queria pelo menos fazer um enterro digno. Ou seja, o fato de que uma pessoa encontre o cadáver de alguém que esteja desaparecido, essa solicitação para uma identificação tem que partir da polícia científica ou a Ebrafol pode trabalhar em conjunto auxiliando a polícia científica? Até para a gente explicar melhor para o nosso público telespectador. Pois bem, toda perícia ela deve ser requisitada por uma autoridade policial quando a gente está no âmbito criminal. Então, é claro que a Ebrafol ela não solicita perícias. Mas ela pode ser, ela pode colaborar com Exatamente. o trabalho. Claro, a gente está à disposição de todos os delegados, de todos os promotores e juízes que sintam eventualmente a necessidade de se amparar em um trabalho mais técnico. A Ebrafol está à disposição para atuar como assistente técnico ou eventualmente como perito ad hoc. O nosso quadro de profissionais, a gente tem dentistas especializados nessa área e a gente também trabalha em parceria com diversas outras instituições, inclusive no exterior. Então, é claro que a gente não pode, né, tomar uma iniciativa de requisitar uma perícia, porque não é nossa prerrogativa, mas a questão aqui é que nós estamos nos colocando como uma alternativa autônoma, independente, sem fins lucrativos e apolítica que possa servir aí de auxílio para a população. Agora, e os elementos tecnológicos que a Ebrafol utiliza para esse tipo de trabalho? Nós temos aí uma tecnologia avançada na identificação, no mapeamento da identificação dessas pessoas, doutor Paulo? Douglas, a gente tem uma linha de trabalho muito forte, que ela é muito focada na tecnologia 3D e mais do que isso, é uma tecnologia 3D que só utilizamos o software aberto, que é aquele programa de computador que qualquer pessoa pode baixar. Então, a gente tenta agregar essa tecnologia o máximo possível. Esse foi um dos trabalhos de pesquisa durante o meu doutorado, que eu fiz parte no exterior. E o grande desafio não é somente dominar uma tecnologia, mas fazer com que ela esteja disponível para aqueles que a utilizam no dia a dia, né? Então, por isso que grande parte do nosso serviço é compartilhar esse conhecimento. Não interessa para a gente que a gente saiba utilizar um programa, fazer uma digitalização em 3D, mas
aqueles outros que também queiram fazer, né, não dominem a técnica. Então, a gente passa treinamento, sim, e a gente tenta agregar essa tecnologia às rotinas que são normalmente feitas, né? Então, por exemplo, a gente faz trabalhos de reconstrução facial forense em 3D. Eu não sei se a produção tem... Eu não quero esta imagem. Essa imagem nós vamos mostrar só no próximo bloco. Essa imagem que está aqui à minha esquerda. Nós temos outras imagens desse sistema 3D que a gente possa mostrar. Se for possível, a gente mostra rapidamente, antes de chamar o intervalo, para que o Paulo Miyamoto possa explicar para os telespectadores do Hora Geral. Não sei se a produção já tem essas imagens desse sistema 3D. Ah, já tem imagem ali, ó, tem imagem. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a imagem. Bem, esse trabalho é um exemplo de uma reconstrução facial 3D, aonde você pode perceber que, além do crânio ter sido digitalizado em 3D, cada camada vai sendo colocada, os músculos, né, eventualmente outros acidentes anatômicos. E então, no final do processo, a gente tem uma face, mas isso não é inventado. Tudo isso obedece a parâmetro anatômico e, acima de tudo, o estudo antropológico, né, o estudo dos ossos. Então, antes da gente fazer uma reconstrução de uma face, a gente tem que saber qual é o perfil daquela pessoa, se ela é um homem ou mulher, qual é a idade, né? Qual é a ancestralidade dela, né? Às vezes chega-se numa rua sem saída. Você tem um cadáver, por exemplo, mas não tem ninguém procurando ele, tá? Então você faz o exame dos ossos, sabe que é um homem de uns 35 anos, por exemplo, e que ele é da ancestralidade branca, por assim dizer, mas não tem ninguém procurando ele. Então, não dá para fazer a identificação, porque você precisa de comparar dados para fazer uma identificação. DNA é assim, sim. Impressão digital é assim, e o exame de arcada dentária é assim também. Então, para tentar, eventualmente, melhorar as chances de alguém reconhecer, é feito esse trabalho de reconstrução facial e então é divulgada essa face reconstruída, na esperança de que alguém da população possa reconhecer e aí entre em contato com a autoridade policial. Esse trabalho é um trabalho 3D que está na sua mão? Isso que eu tenho aqui na minha mão é uma impressão em 3D, né? E essa impressão em 3D é de um crânio. Dá para saber se esse crânio é de uma pessoa branca, de um negro? É possível através do crânio, doutor? Sim. Aqui a gente vê que esse crânio está cortado, mas é por uma limitação do tamanho da impressão em 3D. Tente virar um pouquinho o crânio para os nossos telespectadores. Não, ao contrário. Assim, para poder mostrar aqui, ó. Isso, ó. Ah, sim. Verdade. Então, olha só, a antropologia forense, ela lida com essa questão do exame dos ossos. Então, tem algumas características, algumas medidas que a gente toma do crânio e sabe diferenciar ele, né? Esse crânio aqui dá para a gente perceber que ele é robusto aqui, que ele tem algumas características que são bem masculinas. E dá para perceber também que ele não é um crânio de um indivíduo jovem, né, de uma criança, e também não é o crânio de um indivíduo de muita idade. E dá para perceber também, tem algumas características, que ele não é um crânio do indivíduo nem asiático e nem marcadamente negro. Então é esse tipo de análise que a antropologia lida, não só no crânio, mas todos os ossos do corpo humano. E com isso você vai construindo um perfil biológico que pode dizer mais ou menos sobre como aquela pessoa pode ter sido em vida. Muito rapidamente, tem que chamar intervalo. Esse perfil da pessoa, ele tem aí uma proximidade de 100% de ser dessa pessoa? Não existe erro na hora da identificação? Sim. Todo método de antropologia, ele carrega um pouquinho de erro, tá? Sim. Nada é 100%. Né? Então, não tem problema que esse erro aconteça, contanto que ele seja especificado no laudo. Sim, ótimo. Eu vou pedir licença ao Paulo Miyamoto, um rápido intervalo. Na sequência, tem perguntas pelo 3041-6777 e aquilo que você viu no vídeo, você vai ver ao vivo aqui no Hora Geral. Eu volto já. É daí, o Hora Geral volta já.